Fala empreendedor e empreendedora, Flávio J. Santos aqui, advogado tributarista, e hoje quinta-feira, como toda quinta-feira é de praxe, eu vim trazer um conteúdo para vocês. Eu prometi isso, que traria conteúdo relevante para vocês, para o seu negócio, ok? Para as pessoas que querem empreender, que querem crescer no empreendedorismo. Mas hoje eu falarei sobre um assunto um tanto sensível, um tanto até polêmico. Hoje eu vou falar sobre a tributação para as igrejas. Igrejas, Flávio? Quem assistiu o meu primeiro vídeo deve estar se perguntando, mas pô, Flávio, você falou que ia ajudar empreendedores, pessoas que realizam negócios. E igreja? Igreja é instituição religiosa. Quem te disse que igreja não realiza atos de empresa? Hein? Quem te disse que igreja não realiza negócios jurídicos? Igreja contrata pessoal, igreja contrata pastor. Igreja muitas vezes vende souvenirs. Igreja muitas vezes que tem um terreno, aluga para explorar o estacionamento. Se tem um imóvel, aluga para terceiro. Isso é relação jurídica. Isso são negócios jurídicos. Ok? E toda essa renda vem para quem? Vem para a igreja. Preste atenção, eu estou falando aqui de igrejas que são regularmente constituídas, tá? Com CNPJ, instituição religiosa, com CNPJ, com diretoria estatutária, tá? Presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, conselho fiscal, essas coiseiras todas. Ok? Tudo devidamente regularizado, registrado em cartório, está lá declarado na receita, lá a pessoa jurídica, ok? É dessas que eu estou falando. Então vamos lá. E a igreja paga tributação? Como regra, tá? E na maioria dos tributos, não paga, tá? Já fica esclarecido aqui. A igreja, para os impostos, para a maioria dos impostos, quando eu falo de tributo, eu estou falando de impostos, taxas, contribuições, tá? Na Constituição, há uma vedação, tá, constitucional ali, há uma imunidade, ou seja, o Estado não pode vir e tributar você, igreja, relacionado a alguns impostos. Um exemplo, vou dar só um exemplo para o vídeo não ficar grande, tá? Imposto de renda. Toda pessoa jurídica, seja uma instituição religiosa, seja uma instituição sem fins lucrativos, ela deve ter sim fins econômicos, não fins lucrativos, mas fins econômicos. Ela tem que ter uma receita no final do ano, ela tem que ter um lucro, por assim dizer. Mas esse lucro, para que ela não seja tributada, esse lucro deve ser revertido para a atividade fim da instituição religiosa. Qual que é a atividade fim da igreja, das igrejas como geral? É a atividade religiosa. Essa é a atividade fim, atividade religiosa. Ou seja, então vai reinvestir no templo, vai reinvestir em obras sociais, ok? E demais atividades religiosas que eu não sei todas, ok? Então, ó, imposto de renda foi só um exemplo. IPTU, por exemplo, não paga IPTU, tá? Agora vamos lá. Igreja contrata zelador, às vezes contrata um sonoplasta para mexer no som, contrata pastor, mas aí você pode estar se perguntando, pô, pastor, mas pastor contratado, é empregado da igreja? Pode ser que sim, pode ser que não. Fica até uma dica aqui, se tem algum pastor me assistindo, pastores, se eles prestam serviço para a igreja, certo? Eles vão lá, estudam, fazem teologia, né, como regra, fazem teologia, vão lá, ensinam a palavra, eles estão prestando serviço, eles estão recebendo um prolabore, né, vamos por assim dizer, uma remuneração por esse serviço prestado, ok? Sobre essa remuneração, incide um tributo que se chama Contribuição para a Previdência Social, ou seja, conhecido como Contribuição para o INSS. Então você, pastor, fica ligado porque você tem que ir na Receita e se cadastrar como contribuinte individual e recolher a Previdência Social, tá? Caso contrário, vai ser difícil para você e para sua família, caso ocorra algum acidente, alguma coisa, você conseguir os auxílios da Previdência, tá? Auxílio-doença, aposentadoria, beleza? E na parte da igreja, eu quero saber da parte da igreja, Flávio. Fala da parte da igreja. Da parte da igreja é o seguinte, se ela contratou esse pastor, que é um contribuinte individual, então ela deve recolher os 11% que paga para ele, certo? Ela vai descontar do salário que paga o pastor 11%. E a igreja tem que tirar do caixa dela 20% sobre o valor que ela paga. Olha só, isso aí não é isento. Isso aí não tem imunidade para a igreja, tá? Ela tem que recolher, então, os 20% que sai do caixa dela, mais os 11% retido do salário do pastor e pagar a guia, tá? Outras coisas, né? Outras coisas. Taxa de lixo. E aí, a igreja paga a taxa de lixo? Paga a taxa de lixo. Paga a taxa de lixo, não tem imunidade para isso, tá? Mas muitos municípios colocam a taxa de lixo junto com o IPTU.
né? Aí como é que desmembra? A igreja tem imunidade para IPTU, aí o município acaba não cobrando taxa de lixo, né? Acabei dando uma dica para municípios aqui. Se estiver me assistindo, fica a dica aí. Outra situação. Igrejas muitas vezes vendem souvenirs, tá? Souvenirs, aquelas cruzinhas pequenininhas, pulseirinhas de ouro, tal, correntinhas de ouro. E tudo isso daí, se a igreja, tá? CNPJ, igreja, vender, comercializar isso e essa renda ser revertida para a atividade fim da igreja, que é a atividade religiosa, também não incide um tributo chamado ICMS, tá? Outra coisa, se ela tem um terreno e ela aluga para alguém explorar, para um terceiro ir lá explorar estacionamento, que isso dá muita grana, tá? Essa locação aí que ela alugou para um terceiro explorar o estacionamento, esse dinheiro da locação deve ser revertido também para a atividade fim da igreja. Não pode ser repartido entre os irmãos, não. Não pode ser repartido entre os dirigentes, não. Senão o Estado vai vir e vai tributar. E ele vem e autua e multa a igreja, tá? Ele vem e autua. IPVA, se a igreja tiver carro, ônibus, perua, van, para buscar os irmãos, para fazer os corres da igreja, e esses automóveis são registrados, né, no CNPJ da igreja, sobre esses automóveis não incide o IPVA, mas deve ser comprovado que esse imóvel é usado para atividade fim da igreja, ok? Essa é a dica de hoje, então fica ligado, você que tem uma igreja, porque vocês sim realizam negócio jurídico, vocês contratam pastor, vocês contratam zeladora, tá? Essa contribuição para o INSS é tanto para contratações empregatícias, tá? CLT, quanto para contratações de contribuinte individual, como o pastor, que pode até ser equiparado a um profissional liberal, tá? Há controvérsias, mas enfim, o que eu quero deixar registrado aqui para vocês é esse ensinamento. Igreja, fica ligada, porque sim, você paga alguns tributos, e a muitos você é imune, tá? Por ordem constitucional você é imune, mas você é imune desde que comprove que essa renda oferida, ela é devolvida à igreja para o exercício da atividade fim. Beleza? Fica a dica aí e vamos!